Oi, Oi, Lucélia, tudo tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem também, tudo jóia. É, vamos esperar o pessoal entrar, né? Hoje você vai fazer a prece final, Lucélia. Ah, tá. Não sei se você viu lá no grupo. Vi Viu, né? sim, Ok. vi. Eu vi que esses dias foi o aniversário do seu filho, né? Ah, então, ontem eu faço dia 9 de setembro, ele Alô? 19, e meu finado pai fazia dia 29. Tudo de setembro. Puxa vida. Ok. E a minha netinha, a Lorena, também, 1º de setembro. Hum, ok. Muito bem. Esperar o pessoal entrar, né? Ainda tem o Carlos, a Ariane e a Fernanda. Meu filho esteve aqui e falou que passou ali na festa que está lotado já. Hum. Que hoje é a Paula Fernandes que Alô? vai cantar. Olá? Alô, alô? Oi, Lucélia, tá me ouvindo? eu tô, eu tô ouvindo. Eu tô te ouvindo. Ok. Deu uma Eu tô te travada ouvindo. aqui, Ah, congelou tudo aqui, mas tudo bem. será que eles não estão conseguindo entrar? Então, deixa eu ver. Então, pode ser. Pode ser que sim. Falta um minutinho, mas vamos aguardar, né? Porque eles entram antes. Já não é muito comum isso acontecer, não. Não mandaram nada no grupo, né? Não, é isso que eu tô com ele aberto aqui. Esperar eles entrarem. Tá aí eles. Olá, Olá, Oi, tudo bem, estava com pessoal? dificuldade para entrar. É, Estava bem lento. Viu que uhum, estava sem internet, mas tinha internet. Eu tive que ir para outro caminho para chegar. Mas chegamos. entendi. Beleza, importante é isso. eu Então, tô vendo a, mesmo. a Eliane começa, né, Eliane? É isso? Peraí, que tá tudo travado. Isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez seja melhor a gente fechar o vídeo para não sobrecarregar muito, tá? Funciona, né? Vai. A Fernanda entrando. Se por acaso piorar, a gente faz isso. Tá. Bom, eu faço isso.
Tá bem lento. Já apertei para ela entrar, ela não entrou ainda. Oxe. Eu acho que tá geral, hein? Todo mundo com problema. Eu acho que sim, acho que é um problema de rede para todo mundo. Perdeu a conexão de rede. Sim. Alguém está escrevendo aqui. Não. Estou com Ela dificuldade. não está conseguindo entrar. Deixa eu falar para ela. Agora quem caiu fui eu. Tá difícil, mas chegamos lá. Vamos lá, pessoal, a gente vai tentando. Não, tranquilo, não tem problema. A Fernanda agora entrou. Conseguiu também. Parece que Beleza. agora vai dar uma estabilizada. Oi, Beleza. pessoal. Obrigada. Bom, então vamos começar? Vamos. Sim. Então, vamos, neste momento, nos conectarmos com os amigos espirituais, eles que neste momento estão em nossos lares, que nós possamos estar com eles em pensamento, em vibração, que eles possam nos incluir para o estudo desta noite, que nós possamos estar receptível a receber esta intuição, e que todas as nossas vibrações, neste momento, possam ser de amor e de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, e que nós possamos começar com muito amor a nossa reunião de hoje. Muito bem. Então agora é com o Carlos, né, Carlos? Agora, esse cara sou eu. Uhum. Vamos lá. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 24, que é a candeia debaixo do alqueire. Itens 1 ao 7. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, item 15. 2. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim,
sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se ou fazer-se pública. Lucas capítulo 8, itens 16 e 17. E item 3. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábola? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus capítulo 13, de 10 a 15. A partir do item 4 já são algumas falas dos Espíritos, né? De Kardec. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo em que esconde a toda hora o sentido das suas palavras, sob o véu da alegoria, e nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de velar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. E porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora do tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto. Porque, chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade despesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. E é então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Acho que aqui, esse item 4, é bem claro daquilo do que Jesus está falando. Tudo tem a sua fase, tudo tem o seu momento. Se nós formos falar com uma criança, por mais que a gente saiba que ali é um espírito imortal. Então, alguns espíritos já vêm mais preparados, a criança até fala melhor do que a gente, explica melhor do que a gente. Mas, via de regra, somos nós que estamos orientando. E se a gente for falar de uma forma com a criança muito avançada, ela não vai entender. Então, nós começamos devagar. Colocamos devagarinho com uma criança, que depois vai virar um adolescente. É como se nós estivéssemos dentro de uma casa espírita, onde a gente vai começar as doutrinações. Primeiro tem a criança. Depois tem
a infância, adolescência, pré-mocidade, para depois vir a mocidade. Então, tem um caminho a seguir para que a criança vai desenvolvendo. Se eu pegar e colocar uma luz muito forte para aquela pessoa, que por mais que seja adulto, ainda não tem uma bagagem, ela não vai entender. Vai fechar o olho e dizer, não, isso não é bom para mim. Então, tudo que tem o seu tempo. Imagina, nós estamos hoje em 2025. Muita coisa sendo discutida em termos, inclusive, de religiosidade. Vamos pensar, há 3.000 anos atrás, tivesse sido falado dessa forma, nós que estávamos lá 3.000 anos atrás, estaríamos malucos. E como que vai falar desse tipo de coisa? Tínhamos os insights, já vieram Platão, Sócrates, dando toda uma introduzida na situação, mas sem falar claramente. Então, foi deixado que tudo fosse colocado, para que a gente pudesse, lá na frente, pegar. Então, a nossa luz não pode ficar escondida. Por mais que a minha luz não seja uma luz forte, brilhante, ela deve estar à disposição de todos, porque poderá, e tenho certeza, que algumas pessoas precisam dela. Então, por mais que ela não seja uma luz tão bela, tão forte, como, vou nem citar Jesus, né? Porque aí realmente não dá. Mas qualquer que seja, eu preciso, quem está do meu lado tem que se beneficiar com esse conhecimento que eu tenho. Porque senão, eu estou guardando esse conhecimento e ele não vai adiante. Eu preciso estar passando para as pessoas. Essa é a luz que eu tenho para colocar para as pessoas. Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua fase. Alguma coisa a complementar aqui, pessoal? Não, só que perfeito, né? É isso mesmo. Mas acrescentando que no segundo item, né? Ele fala assim: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama. Eu interpreto que o que ele quer dizer aqui é o seguinte: quando você tem um conhecimento, deve ser feito o que nós estamos fazendo. Ou seja, espalhar a novidade, espalhar a boa nova, né? O conhecimento que nós adquirimos, ele não pode ser guardado a sete chaves. Nós temos que falar, espalhar a boa nova. Mas, como o Carlos já falou, cada um vai entender a seu tempo, né? Cada um a seu tempo. Então, a gente não pode jamais dizer, aquela pessoa, não sei o quê, começou a frequentar, ficou 1, 2 reuniões, saiu. Não está preparada. Não está preparada. Ela não é o momento dela, né? Eu já falei várias vezes aqui que o meu momento chegou com a velhice. Eu nasci com uma família espírita, mas eu entendi de verdade mesmo agora, há pouco tempo, né? Então, cada um a seu tempo, né? É só isso. E eu acho que nós não devemos cobrar. Não, jamais. Nós devemos passar o que a gente sabe, mas não cobrar que eles usem e que entendam da mesma forma como a gente. Porque senão a gente acaba, né, sendo autoritário. Não é o que acontece, não deve ser assim. Tem uma pequena travada para mim agora. Voltou? O Marcelo está travado. Hello? Oi? Opa, Marcelo voltou. Agora voltou. Tá certo, então. Tudo bem, a gente vai assim. Trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava. Exatamente. Nós não vamos desistir, nós somos persistentes. Não, de jeito nenhum, capaz. Então lá, item 5. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade, senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando, à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva, e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só ocultam do vulgo com a intenção de dominar. São esses os que a põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas, enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso.
O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem substituir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde um nevoeiro. Então, é mais uma aqui, né? O Marcelo citou que nós devemos colocar à disposição, nós não devemos esconder o nosso conhecimento. Agora, se a gente pegar, e colocando também nesse item aqui, quantas religiões, às vezes até dentro do próprio Espiritismo, as pessoas tentam esconder isso para dominar o outro. Isto não é correto, não é isso que Jesus fala. O conhecimento vai ser desvendado. Só que cada um ao seu tempo. Nós não podemos exigir diferença. Exigir que as pessoas todas tenham o mesmo nível de conhecimento. Nós ainda estamos engatinhando. O livre-arbítrio que nós hoje temos, nós não sabemos usar. Então, nós precisamos, Carlos, preciso respeitar o outro, sabendo. Eu vejo a função de professor como ela é bem difícil. Por quê? Você pega uma classe com 30 alunos. Se eu tenho 2 filhos e são completamente diferentes, imagina 30 alunos. E que vêm de uma estrutura de casa completamente diferente. E você tentar passar um padrão de informação, como é difícil. Uhum. Você vai ter que pegar alguém e orientar de forma diferente. Alguns que você percebe que tem um pouco mais de flexibilidade, de entendimento, te ajudar, vai ser um braço seu. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas, ao seu tempo, vão aprendendo e vão se... Eu não posso esconder isso das pessoas. O meu conhecimento tem que ser aberto para todos. E isso não é só da forma como Jesus nos ensina. Dentro do seu local de trabalho, não, esse aqui é um professor adjunto, não vou ensinar ele, não vai que ele tome meu lugar. É besteira. Quanto mais gente souber, menos a humanidade será dependente, mais ela vai ter como raciocinar, como pensar por si própria. E isto é colocar o conhecimento à prova de todo mundo. Eu não posso ser egoísta ao ponto de não querer divulgar o meu conhecimento. É muito importante que a gente abra o jogo para todo mundo. Claro que cada um de uma forma. Não dá para ter uma... Porque um não tem entendimento ainda, um não sabe do que você está falando. Então, tudo ao seu tempo, mas você pode colocar à disposição de todos. A cada um de uma forma. Certo até aqui? Tudo bem, certo. 36. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões, de alguma maneira abstrata, da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim, devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender, para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos, estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros.
Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. Aqui, quando se fala, né, ao que tem será dado, vem na mente do Carlos, desde lá de trás, as questões mais materiais. E você vê que o sentido disso é diferente. Porque ele diz assim aos seus apóstolos: vocês têm, eu posso dar mais a vocês, porque vocês vão me ajudar a divulgar a boa nova. Só que ele não disse claramente com essas palavras, são as parábolas que ele trazia. Vocês têm, vocês terão mais. Como que eu posso dar para aquele povo que vem atrás de nós se eles não têm? Vai morrer. Ele passa uma informação, não vai adiante. Então, vai ser tirado dele a oportunidade neste momento. E naquele momento que Jesus veio, ele tinha os seus apóstolos, a eles ele dava mais, para que eles pudessem, da forma deles, com a língua deles, com o jeito deles, passar adiante. Imagina aqueles bandos de seguidores. Nós, eu, Carlos, lá, todo moribundo, pegando aquela informação. O que eu vou fazer com ela? Nada. Então, ela foi passada de acordo com cada um. E a gente pode observar isso hoje, porque 2025, e esses ensinamentos dele continuam sendo aprendizados para todo mundo. Cada um passando para frente. Nesse momento, quando é passado o ensinamento por completo, é aprendizado. Quando é só aquilo que me interessa, é egoísmo. É tentar formar a pessoa do meu jeito. É isso. Nós temos que formar a pessoa do nosso Evangelho de Jesus. Então, quanto mais a gente buscar esse entendimento, mais clareza a gente vai ter para poder passar. Certo? Perfeito. Então, o item 7 para a gente encerrar o Evangelho. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro. À medida que chegue o momento, fazê-las sair da obscuridade. Se houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível, senão a um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Então, cada momento vem, a cada época vai vir um ensinamento, para a gente poder ter tempo para fazer essa divulgação. Senão, o que acaba acontecendo? A gente não faz bem feito o nosso trabalho. Imaginou essas informações todas de hoje sendo divulgadas há 2 anos atrás para nós? Tínhamos feito uma loucura atrás da outra. Então, é tudo ao seu tempo. Para encerrar, eu só quero passar uma mensagem. Tem um livro de nome Vivendo o Evangelho. Ele tem 2 volumes. O primeiro volume vai do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo até o capítulo 14. E o volume 2 vai do capítulo 15 até o final. Então, a gente usa esse livro aqui para fazer o Evangelho no Lar. A Candeia, que é o capítulo 24, tem um item, o item 287, que esse espírito, o escritor Antônio Baduí Filho, ele coloca o seguinte ensinamento: destaque os ensinamentos do Evangelho e se comporte de acordo. Destaque e se comporte de acordo. Amor, não recuse amar. Bondade, não ouvide o bem.
Paciência, não se encolerize. Caridade, não seja insensível. Humildade, não enjeite ser humilde. Brandura, não haja com dureza. Tolerância, não fique irritado. Esperança, não se desespere. Aí, um finalzinho. Quando explica as lições de Jesus, você é candeia luminosa, esparzindo ensinamentos sublimes. Mas, se não dá exemplo do que fala, será sempre uma candeia escondida debaixo do alqueire. Então, essa é, aqui eu acho que é o X da nossa questão. Nós não vamos conseguir ser Jesus Cristo nessa encarnação. Mas nós precisamos buscar mais próximo daquilo que a gente estuda do Evangelho, a gente fala, a gente estuda no livro dos Espíritos, buscar fazer essa coerência entre o que nós falamos e o que nós agimos. O que eu falo, o que o Carlos fala, o que o Carlos estuda, mostrar o exemplo. Dentro de casa e na sociedade. E aí vamos agir como o Marcelo sempre diz, né? Nossa evolução vai porque a gente faz para os outros, não só para nós. É isso. Algo mais para vocês complementarem? Da minha parte, não. Posso ir para o Livro dos Espíritos, então? Pode. Hoje a gente acaba mais um capítulo. Na próxima reunião a gente vai falar sobre a lei do progresso. Mas hoje é a última da lei de sociedade, capítulo 7. Laços de família. Todo mundo está nele? Sim. Eu vou ler as três. Como é curto, eu vou ler as três perguntas, responder. E aí depois eu fiz um pequeno resumo aqui sobre algumas coisas relacionadas a isso, tá? Certinho. Então vamos lá. Pergunta 773, posso começar? Pode. Por que entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar dos recém-vindos. 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem destinação diversa dos animais, porque pois sempre querer identificá-lo, porque pois sempre querer identificá-lo com eles. Nele há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família, estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem, assim, a amar-se como irmãos. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Bom, o que a gente resume dentro desse assunto? Primeiro, para que existe uma família? A família é o primeiro espaço de prova, de erro e de aprendizado. Tá? A gente aprende a ser paciente, tolerante, humilde. Ou seja, é o melhor local para que nós possamos evoluir. A família também ela é o reencontro de espíritos que são ligados pelos liames kármicos, né? pela lei do karma. Em alguns casos, dívidas, em outros casos, afetos. Né? Ou seja, essas relações elas existem
para reparar ou evoluir. Na verdade, reparar e evoluir, né? Para isso que serve a família. Na família é que nós combatemos o egoísmo, né? Porque na família nós somos não forçados, mas nós devemos compartilhar, né? Com os nossos familiares aquilo que nós temos. Então, é um lugar perfeito para que a gente elimine o egoísmo. Agora, na época de Kardec não existia isso, né? Mas hoje, o que é uma família? Existe a família tradicional, né? Que é mãe, pai, filhos. Mas hoje nós temos outros lares, né? Outros tipos de lares. Homoafetivo, né? Onde só a mãe cuida, onde só o pai cuida, né? Então, existem famílias de crianças todas adotadas, mas é uma família. Não deixa de ser uma família. Porque a família é o núcleo de pessoas que têm, né, uma ligação kármica. Quem disse que aquela criança que nós adotamos não tem relação conosco? Não existe acaso. Acaso não existe. Tudo é muito bem. Eu não gosto da palavra manipulado, mas tudo é muito bem construído para que tudo se resolva, né? Hoje em dia, né, a gente diz que a família está se deteriorando. Eu não concordo. Eu tenho uma visão mais positiva. Por exemplo, eu me separei, né, da primeira esposa, tenho 3 filhos, estou agora com a Flaviana, que tem 2 filhas. Então, na verdade, a minha família aumentou, não diminuiu, né? Eu posso dizer que hoje eu sou pai de 5, né? Inclusive, eu faltei nas reuniões porque uma delas se formou lá em Curitiba, né? Que é a Maria Beatriz. Foi muito bacana, muito emocionante. Então, a família é o local, né? Onde nós vamos aprender a ter amor, respeito, compartilhar, aprender a compartilhar. É para isso que existe a família. Seja lá o formato que ela tiver. Isso não é importante, né? Bom, que mais? A família é como se fosse uma mini sociedade, né? Nós temos a sociedade. A sociedade era formada por famílias, né? E como na sociedade nós devemos viver dentro da justiça, caridade e solidariedade. Quando nós evoluirmos mais, né? A nossa família, na verdade, ela vai ficando cada vez maior, né? Porque o Carlos é meu irmão, a Eliane, a Lucélia, a Fernanda, o Pedro, a Dona Clara, todos vocês são meus irmãos. A família, ela começa a aumentar de tamanho, né? Porque aparentemente nós nos reunimos de forma aleatória, mas lê do engano. Não é assim, não. Nós não estamos juntos aqui, nessa família que nós formamos, assim à toa. Nós estamos juntos porque nós temos algo a fazer. Já começamos, né? Vamos ver até onde nós vamos, não é verdade? Espero que isso continue por muito tempo e se amplie. Bom, eu vou agora dar para vocês algumas ideias de livros que vocês podem ler mais a respeito de família, tá? O Nosso Lar, apesar dele não falar diretamente sobre família, o livro Nosso Lar, né? Ele mostra, né? Quem já assistiu o filme, quem já leu o livro, fala, né? Do retorno do André Luiz, quando ele vê que a família dele mudou, né? Então, mas indiretamente ele fala. Tem também o livro Estude e Viva, né? Que fala da questão daqueles, e seria muito interessante para o Pedro ler esse livro, viu, Fernando?
porque ele trata de espíritas em lar não espíritas, né? Como é que deve se agir. Estude. Estude e viva, Emmanuel André Luiz. Temos também obras do Divaldo, né, em vários deles, não tenho aqui um nome específico, mas em vários deles ele fala sobre a família. Resumindo, a família é o microcosmo da sociedade. Nós formamos, nossas famílias formam a sociedade. E não importa o formato, certo? Não cabe mais para nós a homofobia, o preconceito, né? Isso não cabe mais a nós. Se nós quisermos realmente viver o mundo de regeneração, nós precisamos de colocar isso de lado e pensar só em uma coisa, na fórmula secreta, o amor. É isso que importa. Bom, alguém quer comentar, falar, reclamar? Só não vale xingar, né? Ninguém? Não, vai. Então, beleza. Então, eu passo o bastião para a Fernanda. Né, Fer? Então vamos lá. Agora nós vamos acalmar nossos corações, nos abrir para emanar energias positivas aos espíritos de luz, para que eles possam auxiliar a todos nós, planeta Terra, a passarmos por esse momento de mudança planetária, de transformação, que exige de nós uma transformação interior muito intensa. Espíritos de luz, estejam e protejam, iluminem os caminhos daqueles que precisam de ti, aqueles que estão acamados, doentes, passando por momentos difíceis, sejam doenças da alma, do corpo, do espírito, da mente, que eles possam ser auxiliados e amparados pela espiritualidade amiga, que também possam receber ajuda aqueles que estão nas prisões, nas cadeias, que estão recebendo algum tipo de punição por algum desvio dentro da sociedade, que eles possam ter seus corações tocados para que consigam evoluir e prosperar na vida. Ampare e auxilie aqueles que estão em abrigos de idosos, orfanatos, abrigos com pessoas que tiveram que, por alguma razão, fugir de seus lares, seja por guerras, por questões da natureza, por questões políticas, econômicas, que toda a espiritualidade possa ampará-los, todas as famílias, as crianças. Que todas as crianças do planeta Terra sejam protegidas de todo mal que possa surgir em seus caminhos. Que a espiritualidade possa blindá-las da maldade alheia, da exploração, da violência. Que quem cruzar os caminhos delas possam lhes dar amor e receber todo o amor e a pureza que elas têm para dar também.
Que a espiritualidade amiga esteja com aqueles que não têm moradia, aqueles que por algum motivo estão sem suas famílias. Que nossas famílias também sejam amparadas. Que a espiritualidade possa agir positivamente na mente e nos corações dos políticos do Brasil e de todo o mundo, para que eles possam enxergar a importância de suas posições, o impacto de suas decisões, e que, pelo amor despertado em seus corações, eles ajam, façam escolhas que beneficiem a todo mundo. Senhor, toque os corações também daqueles que destroem a natureza, ferem o planeta, matam animais. Que eles entendam o mal que estão fazendo e que, ao contrário disso, possam proteger a natureza e receber o bem que isso faz em troca. Que nós possamos mandar pensamentos positivos também para as escolas, para todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos com o ensino e aprendizagem. Que nós, professores, possamos plantar sementinhas do amor, possamos plantar sementes de desejo de mudança, de transformação do próprio futuro nos corações dos nossos alunos, que em sua grande maioria andam tão perdidos, sem rumo, sem motivação, que eles possam também ser amparados em suas casas, com suas famílias, e que as dificuldades, sejam quais forem, possam ser enfrentadas e superadas por eles, mesmo que tenham a mais tenra idade. E que também nós deixemos nossa energia positiva para que a espiritualidade possa auxiliar os países que estão em guerra, as pessoas que estão sofrendo nesses países, perdendo entes queridos, passando necessidades extremas, sentindo muito medo, angústia. Que as nossas energias positivas, levadas pelos amigos espirituais, possam de alguma forma trazer-lhes algum conforto e vislumbres de caminhos possíveis para que eles possam sair dessas situações tão difíceis. Também pedimos para que a espiritualidade coloque em nossas águas o remédio que possa nos curar, seja do que for. Que nós possamos também ter mais pensamentos positivos para auxiliar a todos aqueles que cruzam conosco em nossas vidas. Também deixamos energias positivas, bons pensamentos e orações para que a espiritualidade possa utilizar onde for necessário e com quem for necessário, estiver precisando. Amém. E nós seguimos então com a lista de assistidos.
que todos aqueles que estão em nossa lista, encarnados ou desencarnados, recebam amparo, encontrem a luz em suas vidas, aqui neste plano ou na pós-morte física. Em especial, nós mandamos nossas energias positivas, aqueles que precisam de vibrações especiais. Nossas vibrações e orações, então, vão para Andréa Fernandes, Andréa Monteiro Lima, Arthur Tano Matara, Carolina Arruda, para o casal Cris e Márcio, Evânia Cecília Dourador, Flaviana Assunção, Flávia Binagem, Gremilde Peutini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, João Francisco de Andrade, José Aparecido Cavelanha, Júnior Arcúrio, Karen Lerantovski, Kelly Toesca Feliciano, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade e Tami Mofa. Que todos eles recebam as nossas vibrações, as nossas orações, bem como todo o nosso amor. Amém. Que assim seja. Que assim seja. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações, e que tenhamos uma semana abençoada, e que coloquemos em prática tudo o que aprendemos com amor e dedicação. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Seja, graças a Deus. Muito bem. Todos bem? Bom, Graças a Deus. olha, Beleza. Gente, a gente está se aproximando de mais uma visita, né? É dia 28, é isso? é 28, exatamente. 28. Ok, beleza. Aí, se houver alguma dúvida, a gente conversa na quarta-feira, né? Na quarta-feira a gente decide como fazer. Ah, Beleza. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa noite, bom Boa descanso, noite. boa semana. Posso só pedir uma coisinha? Pode. Eu estou ensaiando para falar isso, né, Lucélia? A gente se encontrou esses dias, a Lucélia me motivou a falar. Não sei se é possível ou não, mas enfim, das reuniões voltarem a ser os domingos? Domingos às 18? A reunião de hoje? As reuniões que agora são aos sábados voltarem a ser aos domingos? Não sei como é que é para vocês, né? É que para mim aos sábados é sempre um tropeço,
Eu consegui entrar. Não sei. Não, Podemos pensar. Acho que não. Tá. da minha parte, não tem problema nenhum. Da minha parte, Marcelo. Da minha também não. Né? Aí precisa de ver todo mundo, né? Tá bom. Certo? Mas Tá, vamos joia. pensar em conversar com carinho e dá certo. Com certeza. Beleza, então, pessoal. Boa noite, então. Boa noite. Pessoal, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau a todos nós. Tchau. Até quarta.